Tem uma coisa sobre São José que a maioria das pessoas não percebe, e quando você entende isso, muda completamente o jeito de olhar para as situações impossíveis da sua vida. Sabe qual é? São José não era um super-herói. Ele era um homem comum que recebeu a missão mais impossível da história da humanidade. Pensa comigo, ser pai do Filho de Deus. Como é que você faz isso? Como é que você protege Deus em forma de bebê? Como é que você provê para uma família quando precisa fugir no meio da noite, sem dinheiro, sem plano, sem rede de apoio, para um país estrangeiro onde você não conhece ninguém? José conhecia aquela sensação que talvez você esteja sentindo agora. Aquele aperto no peito quando você olha para a sua situação e pensa, não há mais saída. Aquele momento em que você já tentou tudo, já orou de todos os jeitos, já bateu em todas as portas, e nada se moveu. José também teve momentos assim, e é exatamente por isso que ele entende você hoje. Talvez você esteja enfrentando um diagnóstico que os médicos disseram não ter cura. Aquela doença que rouba sua qualidade de vida, dia após dia, e você já experimentou todos os tratamentos, mas nada funcionou. Ou talvez seja o seu casamento que está completamente destruído, frieza entre vocês, palavras que machucaram fundo demais, e você não vê mais como reconstruir o que foi quebrado. Pode ser aquele filho que se afastou, que está em caminhos perigosos, e você não consegue mais alcançá-lo, não consegue mais conversar, e o medo aperta seu coração todas as noites. Ou quem sabe seja aquela dívida que cresceu tanto que você não vê como vai pagar, aquele desemprego que se arrasta há meses, há anos, e as portas continuam fechadas por mais que você tente. Talvez seja um processo judicial travado há tanto tempo que você já perdeu as esperanças de ver justiça ser feita. Pode ser aquele vício que domina sua vida, aquela dependência que você já tentou largar 1000 vezes, mas sempre volta, e a vergonha é tão grande que você nem consegue mais pedir ajuda. Ou talvez seja algo ainda mais profundo, aquela frieza espiritual, aquela sensação de que Deus está distante, de que suas orações não sobem, de que a fé está se apagando aos poucos, aquela depressão profunda que tira o sentido de tudo, aquela ansiedade que paralisa, aqueles traumas do passado que não te deixam viver o presente. Ou quem sabe sejam aqueles sonhos que você teve um dia, aquela vocação que foi esquecida, aquelas portas que fecharam há tanto tempo que você já nem acredita mais que possam se abrir. Se você se identificou com pelo menos uma dessas situações, respire fundo agora, porque você não chegou aqui por acaso. São José conhece o impossível. Ele viveu o impossível. E quando Deus precisava de alguém para carregar o peso do impossível, ele não escolheu um anjo, não escolheu alguém perfeito. Ele escolheu José, um carpinteiro, um homem comum com um coração extraordinário. E hoje, algo pode começar a se mover na sua vida. Não estou prometendo que vai ser do jeito que você espera, não estou dizendo que vai acontecer exatamente como você planejou. Mas algo pode mudar. Algo pode se mexer no mundo invisível. Uma porta pode começar a se abrir, talvez de onde você menos imagina. Agora, eu preciso que você faça algo comigo. É simples, mas é um compromisso de fé. Não é superstição, não é mágica. É você dizendo, eu estou aqui, eu acredito, eu vou perseverar. Escreva nos comentários agora. Amém. Só isso. Amém. Deixa registrado que você não desistiu, que ainda tem um fio de esperança, que você está disposto a acreditar que o impossível pode acontecer. São José, homem silencioso, mas de ação poderosa, eu coloco nas tuas mãos aquilo que eu não consigo mais carregar sozinho. Essa situação que pesa tanto em mim, que rouba meu sono, que tira minha paz, que me faz acordar no meio da noite com o coração apertado. Eu já tentei resolver do meu jeito. Já fiz planos, já corri atrás, já me esforcei até onde pude, e continuo aqui, diante do impossível. Eu reconheço, São José, que sozinho eu não dou conta, que minhas forças acabaram, que minha sabedoria não alcança, que meus recursos não são suficientes. E hoje eu entrego. Não porque eu quero desistir, mas porque eu escolho confiar. Entrego nas tuas mãos, São José, e através de ti, nas mãos do Pai. Tu que recebeste em sonhos a orientação do anjo,
mesmo quando não fazia sentido, mesmo quando parecia loucura. Tu que acordaste no meio da noite e pegaste Maria e Jesus e fugiste para o Egito, sem saber como ia sobreviver lá, sem saber quanto tempo ia durar, mas confiaste. Tu que proveste para a Sagrada Família sem ter garantias, só tendo a certeza de que Deus não abandona quem confia nele. São José, eu confio em ti hoje. Não preciso entender como, não preciso ver o caminho inteiro. Eu só preciso confiar em quem pode o que eu não posso. Eu entrego minha situação impossível, entrego meus medos, entrego minhas angústias, entrego até mesmo minha dúvida. Recebe tudo isso, São José, e intercede por mim diante do Pai. E se você está acompanhando esta oração, se algo no seu coração está te dizendo que você precisa continuar, eu te convido a fazer parte dessa comunidade de fé. Inscreva-se agora no canal. Ative o sino, porque você não está sozinho. Somos milhares de pessoas orando juntas, intercedendo umas pelas outras, acreditando no impossível juntos. Não deixe de se inscrever. Aperta ali o sino para você não perder as próximas orações. Isso aqui não é só um vídeo, é uma corrente de fé, é uma família espiritual. São José, agora eu peço, limpa a minha vida de tudo aquilo que me impede de receber o impossível. Limpa as mágoas que eu guardei no coração, aquela amargura que foi crescendo com o tempo, aquele ressentimento que envenenou minha alma. Limpa, São José. Eu libero perdão agora para quem me machucou, para quem me decepcionou, para quem me abandonou quando eu mais precisava. Eu libero porque eu quero ser livre. Limpa também, São José, a descrença que foi se instalando em mim. Aquela voz que diz, nunca vai mudar, não adianta mais, você já tentou tudo. Quebra essa voz mentirosa. Limpa a desesperança que se acumulou depois de tantas tentativas frustradas, depois de tantas orações que pareceram não ser ouvidas. Limpa minha mente das palavras negativas que foram faladas sobre mim, das profecias de fracasso, das sentenças de derrota, e tira de mim, São José, toda influência negativa que está bloqueando minha bênção. Se há inveja, se há olho gordo, se há pessoas que não querem o meu bem, que desejam o meu mal, que trabalham contra mim no mundo espiritual, eu peço, quebra isso agora. Em nome de Jesus, pela tua poderosa intercessão, que toda corrente invisível seja cortada, que todo laço negativo seja desfeito, que toda porta que foi fechada por forças das trevas seja arrombada pela luz de Cristo. São José, eu preciso que tu quebres os ciclos que se repetem na minha vida. Aquele padrão que vem de geração em geração na minha família. Ciclos de doença, ciclos de pobreza, ciclos de separação, ciclos de fracasso. Eu sei que não é coincidência. Tem algo se repetindo que precisa ser quebrado agora, de uma vez por todas. Quebra o ciclo de adoecimento que acontece sempre, que volta sempre, que ataca sempre. Quebra o ciclo de perda financeira, de oportunidades que aparecem e somem, de portas que abrem e fecham. Quebra o ciclo de relacionamentos que começam bem e terminam mal, de promessas que não se cumprem, de esperanças que morrem. Quebra, São José. Em nome de Jesus, quebra. Eu renuncio agora a toda maldição geracional. Renuncio a palavras que foram faladas pelos meus antepassados, a escolhas erradas que foram feitas, a pactos que foram firmados. Que a misericórdia de Deus quebre toda a corrente ancestral. Que a partir de hoje uma nova história comece na minha vida e na vida da minha família. E quebra também, São José, as crenças limitantes que eu mesmo coloquei em mim. Aquela voz interior que diz, isso não é para você, você não merece, você não é capaz. Já é tarde demais. Quebra essa mentira. Porque se Deus está comigo, quem será contra mim? Se Deus quer me abençoar, quem pode me amaldiçoar? São José, quebra tudo que me prende ao passado e me impede de caminhar para o futuro que Deus preparou para mim. Remove de mim, São José, os bloqueios emocionais que paralisam minha vida. Aquele medo que não me deixa dar o próximo passo. Aquele trauma que me prende no passado. Aquela vergonha que me faz esconder. Aquela culpa que me esmaga todos os dias. Remove, São José.
Que a graça de Deus entre nos lugares mais feridos do meu coração e traga a cura verdadeira. Remove os bloqueios espirituais, aquela frieza que me afastou de Deus, aquela dureza de coração que cresceu com as decepções, aquela sensação de que Deus não me ouve, de que minhas orações não chegam até Ele. Remove, São José, para que eu possa sentir novamente a presença do Pai, para que eu possa voltar a crer, a esperar, a amar. E remove também os bloqueios práticos, aquelas portas que estão trancadas há tanto tempo, aqueles caminhos que parecem completamente fechados, aquelas situações que estão travadas e não se movem. São José, tu que abriste caminhos no deserto, que encontraste provisão em terra estrangeira, abre agora os caminhos que precisam ser abertos na minha vida. Destranca as portas, movimenta as situações, faz acontecer o que parece impossível. E agora, São José, eu quero trazer diante de ti as causas impossíveis específicas que estão no meu coração. Começo pela minha saúde e a saúde de quem eu amo. São José, tu que cuidaste da saúde de Jesus e Maria, que protegeste a vida deles, intercede agora por todos aqueles que estão doentes, que carregam diagnósticos assustadores, que enfrentam doenças que a medicina não consegue curar. Intercede por quem tem câncer, por quem enfrenta doenças autoimunes, por quem sofre com dores crônicas que não passam, por quem luta contra doenças degenerativas, por quem espera um transplante, por quem está dependente de medicamentos fortes que trazem outros problemas. São José, clama ao Pai pela cura, que nos próximos dias algo mude no quadro de saúde, que exames tragam resultados diferentes, que tratamentos comecem a funcionar, que o corpo responda, que a força volte. Mas eu também peço, São José, que onde não houver cura física imediata, que haja paz. Aquela paz que sustenta, que dá dignidade, que permite viver bem mesmo com limitações. Que haja cura emocional, que o medo da doença não domine, que a esperança não morra. São José, cuida da saúde de quem está orando agora como tu cuidaste da Sagrada Família. São José, agora eu trago diante de ti os relacionamentos impossíveis, aqueles casamentos que estão destruídos, onde não há mais diálogo, onde só há frieza, mágoa, ressentimento, onde a traição deixou feridas profundas demais, onde o amor parece ter morrido completamente. São José, tu que protegeste a Sagrada Família, que mantiveste a unidade mesmo nas maiores dificuldades, intercede pelos casamentos hoje, que algo se mova nos corações endurecidos, que o orgulho seja quebrado, que a vontade de reconstruir nasça onde só havia vontade de terminar, que conversas difíceis aconteçam, que perdão seja possível, que o amor seja restaurado de uma forma nova, mais madura, mais verdadeira. São José, salva os casamentos que parecem ter chegado ao fim, e intercede também, São José, pelos filhos afastados, rebeldes, que escolheram caminhos perigosos, pelos filhos que não falam mais com os pais, que saíram de casa em briga, que estão perdidos em vícios, em más companhias, em escolhas destrutivas. São José, pai adotivo de Jesus, alcança esses filhos onde os pais não conseguem mais alcançar. Toca o coração deles, traz eles de volta, protege eles dos perigos, guarda eles do mal. Intercede pelas famílias quebradas por brigas antigas, por heranças mal divididas, por palavras que feriram fundo demais e criaram muros intransponíveis. São José, derruba esses muros, traz reconciliação onde há separação, restaura laços que foram cortados, faz a família voltar a ser família. E intercede também, São José, por quem sofre de solidão profunda, quem não tem ninguém, quem se sente completamente sozinho no mundo, que novas conexões verdadeiras surjam, que amizades reais apareçam, que alguém enxergue essa pessoa e a acolha. São José, cuida de quem não tem ninguém para cuidar. São José, provedor da Sagrada Família, trabalhador humilde que sustentaste Jesus e Maria com o suor do teu rosto, eu trago agora as situações financeiras impossíveis, aquelas dívidas que cresceram tanto que a pessoa não vê mais como sair, que tiram o sono, que trazem vergonha, que ameaçam tomar tudo. São José, intercede por provisão sobrenatural,
por soluções inesperadas, por portas de saída que só Deus pode abrir. Intercede pelo desemprego que se arrasta há meses, há anos, pelas pessoas que já mandaram centenas de currículos e não recebem nenhuma resposta, pelas pessoas que já fizeram entrevistas e sempre são rejeitadas, pelos profissionais qualificados que estão sem oportunidade, pelos chefes de família que não conseguem prover. São José, abre portas de trabalho, que nos próximos dias uma ligação chegue, uma oportunidade apareça, alguém se lembre dessa pessoa, uma vaga surja. Intercede pelos negócios que estão falindo, pelos empreendedores que estão à beira do colapso, que investiram tudo e estão vendo tudo desmoronar. São José, que ideias criativas venham, que novos clientes apareçam, que soluções inesperadas surjam, que o negócio se reerga. E intercede também, São José, pelas questões legais impossíveis, pelos processos judiciais que estão travados há anos, papéis que não andam, recursos que não são aceitos, direitos que não são reconhecidos. São José, homem justo, clama por justiça. Que nos próximos dias algo se movimente nesses processos, que um juiz olhe com atenção, que um documento apareça, que a verdade seja revelada, que a justiça finalmente seja feita. Intercede por quem sofre falsas acusações, por quem está sendo injustiçado, por quem está pagando por algo que não fez. Defende os inocentes, São José. Que a mentira seja desmascarada, que a verdade venha à luz, que a honra seja restaurada. Escreva agora nos comentários: São José, obrigado. E se esta oração está tocando seu coração, se você está sentindo algo diferente, deixa um like aqui. Não é superstição, é reconhecimento, é gratidão, é fé se movendo. Escreve: São José, obrigado. São José, homem de disciplina e autocontrole, que viveste uma vida de retidão e santidade. Eu trago agora diante de ti os vícios e as dependências que escravizam tantas pessoas. Aqueles que lutam contra o alcoolismo, contra as drogas, contra medicamentos que viraram dependência. Aqueles que estão presos em vícios comportamentais, em jogos, em pornografia, em compulsões que dominam suas vidas. São José, quantas vezes essas pessoas já tentaram parar e não conseguiram? Quantas vezes prometeram para si mesmas, para a família, para Deus, que seria a última vez, e depois de dias, de semanas recaíram novamente? A vergonha é tão grande, São José. A culpa esmaga. A sensação de fraqueza, de fracasso, de ser dominado por algo maior que você. Mas hoje, São José, que o poder libertador de Cristo quebre essas correntes. Que a verdadeira libertação aconteça, não só a física, mas a emocional e espiritual. Que a raiz do vício seja arrancada, que a ferida que alimenta o vício seja curada, que a força interior para resistir seja dada dia após dia. São José, acompanha essas pessoas no processo de libertação, nos momentos de tentação, dá força, nos momentos de recaída, levanta de novo, não deixa desistir. São José, homem de fé silenciosa mas profunda, que confiaste em Deus mesmo quando não entendia, intercede agora pelas questões espirituais e emocionais impossíveis, por aqueles que estão com o coração frio, que se afastaram de Deus, que perderam a fé, que não conseguem mais orar, que se sentem abandonados pelo céu. Intercede por quem luta contra a depressão profunda, aquela que rouba o sentido de tudo, que faz acordar sem vontade de viver, que apaga a luz de dentro. Por quem enfrenta ansiedade paralisante, síndrome do pânico, medos que não deixam sair de casa, que roubam a paz completamente. Por quem carrega traumas do passado, abusos, violências, perdas que não foram superadas. São José, traz cura para essas feridas da alma, restaura a alegria de viver, a capacidade de sonhar, a vontade de continuar, que esperança genuína nasça novamente, que o futuro deixe de ser ameaçador e volte a ser promissor. Reaproxima essas pessoas de Deus, São José, que elas sintam novamente a presença do Pai, que a oração volte a fazer sentido, que a fé renasça como uma pequena chama que vai crescendo aos poucos. E por último, São José,
Eu trago os sonhos e propósitos mortos, aquelas vocações que foram esquecidas, aqueles talentos que foram enterrados por medo, por circunstâncias, por palavras negativas de outras pessoas, aquelas portas que fecharam há tanto tempo que a pessoa já nem acredita mais que possam abrir novamente. São José, tu que sonhaste e obedeceste aos sonhos, ressuscita os sonhos que morreram. Reaviva os propósitos que foram abandonados. Para aqueles que acham que já é tarde demais, que a idade já passou, que o tempo foi perdido, mostra que Deus não tem prazo de validade, que nunca é tarde para recomeçar quando Deus está no comando, que novas oportunidades apareçam de lugares inesperados, que portas que estavam fechadas há anos de repente se abram, que pessoas certas cruzem o caminho no momento certo, que ideias que estavam adormecidas acordem com força nova. São José, devolve os sonhos, devolve o propósito, devolve a sensação de que a vida ainda tem muito pela frente, de que o melhor ainda pode estar por vir. São José, agora eu peço que tu cures as feridas internas que o impossível causou, a vergonha de não ter conseguido, de ter fracassado, de outros terem conseguido e eu não. A culpa que esmaga, que diz, se você tivesse feito diferente, se você tivesse sido melhor, isso não teria acontecido. São José, arranca essas mentiras. Eu não sou minha situação impossível. Eu não sou definido pelo que eu não consegui. Meu valor não está nos meus resultados. Cura o medo do futuro, aquele medo paralisante que não deixa dar o próximo passo, que não deixa tentar de novo com medo de fracassar outra vez. Cura a comparação doentia, aquele hábito de olhar para os outros e se sentir menos, de ver os outros prosperando e sentir ainda mais o próprio fracasso. São José, cada caminho é único, cada tempo é diferente. Para de me comparar. Deixa eu olhar só para onde Deus está me levando. Restaura minha esperança, São José. Aquela esperança que estava quase apagando. Aquela fé que estava por um fio. Reaviva em mim a capacidade de acreditar, de sonhar, de esperar coisas boas. Faz eu lembrar das promessas antigas que Deus fez para mim, das palavras que eu recebi, dos sonhos que Ele colocou no meu coração. Nem tudo que demora está negado, São José. Às vezes Deus está preparando algo maior, algo melhor, algo que precisa de tempo para ser construído direito. Dá-me sabedoria, São José, para os próximos passos. Sabedoria para reconhecer as portas que são de Deus e as que não são. Discernimento para saber quando agir e quando esperar, quando insistir e quando soltar. Paciência para atravessar o processo sem desespero, mas também coragem para agir quando for a hora. São José, guia meus passos. Não me deixa errar o caminho agora. São José, nos próximos dias eu peço que eu receba um sinal de que tu estás intercedendo por mim, de que Deus ouviu minha oração, de que algo começou a se mover no mundo invisível. E esse sinal, São José, talvez não seja mirabolante. Talvez não seja um milagre gritante. Pode ser simplesmente uma paz inexplicável que invade meu coração. Uma paz que eu não consigo explicar com lógica, mas que me diz, vai ficar tudo bem, confia. Pode ser uma ideia que de repente surge na minha mente, uma solução criativa que eu não tinha pensado antes. Pode ser uma ligação inesperada, uma mensagem de alguém que eu não esperava, uma oportunidade pequena, mas significativa. Pode ser uma confirmação interior, aquela voz mansa que fala no fundo da alma, estou contigo. Não temas. Pode ser um versículo que salta aos meus olhos, uma música que toca no momento certo, uma palavra de alguém que parece ter sido dita só para mim. São José, eu vou estar atento. Não vou ignorar os sinais. Não vou descartar as pequenas coisas, achando que não são importantes. Porque sei que Deus fala de muitas formas, até no silêncio, até nas coisas simples. E se eu receber esse sinal, eu vou reconhecer. Eu vou agradecer. Eu vou saber que fui ouvido. E se você está sentindo algo diferente agora, se uma paz está chegando, se uma esperança está nascendo, se algo está se mexendo dentro de você, não ignore isso. Pode ser o sinal de que algo começou. Não é só a emoção do momento. Pode ser o Espírito Santo tocando seu coração, confirmando que sua oração subiu.
que você foi ouvido, que algo está sendo preparado nos bastidores. Mas eu preciso te dizer uma coisa importante. O sinal confirma que você foi ouvido, não necessariamente quando ou como a resposta vai chegar. Não confunda a paz que você sente agora com promessa de que vai acontecer exatamente amanhã, exatamente do jeito que você imaginou. Deus ouve, Deus age, mas Ele decide o tempo e a forma. E às vezes, Ele responde de um jeito tão diferente do que esperávamos que quase não reconhecemos. E se você chegou até aqui nesta oração, se você perseverou até este momento, escreva nos comentários agora: perseverei, porque você merece reconhecer isso. Você não desistiu. Você não fechou o vídeo. Você não deixou a dúvida vencer. Você está aqui, de pé, orando, acreditando, perseverando. Escreve: perseverei. Registra isso. Reconhece essa vitória. E agora, São José, eu selo esta oração com autoridade espiritual, não por arrogância, mas pela fé no nome de Jesus, pela confiança na tua poderosa intercessão. Em nome de Jesus Cristo, pela intercessão de São José, Pai adotivo do Salvador, protetor da Sagrada Família, patrono da Igreja Universal, eu declaro que o impossível está nas mãos de Deus. Eu creio que algo começou hoje. Pode ser invisível ainda, pode demorar para se manifestar, mas algo se moveu no mundo espiritual. Eu confio que nos próximos dias, nas próximas semanas, Deus vai agir. Talvez não do jeito que eu espero, talvez não no tempo que eu gostaria, mas Ele vai agir. Porque Ele é fiel, porque Ele ouve, porque Ele cuida. Eu declaro abertura de portas que estavam trancadas. Declaro movimento em situações que estavam paradas há anos. Declaro soluções criativas surgindo onde só havia becos sem saída. Declaro cura começando onde havia só dor. Declaro restauração iniciando onde havia só destruição. Declaro provisão chegando onde havia só falta. Declaro justiça se manifestando onde havia só injustiça. Declaro libertação acontecendo onde havia só escravidão. Não estou decretando como se eu mandasse em Deus. Estou declarando minha fé, minha confiança, minha esperança. Estou dizendo: eu creio, Senhor, mas ajuda minha incredulidade. Está nas tuas mãos, Deus. Está nas tuas mãos, São José. Eu entrego, eu confio, eu descanso. E agora eu faço um compromisso contigo, São José, e com todos que estão orando. Quando acontecer, e algo vai acontecer, eu volto aqui. Volto para contar o que Deus fez. Volto para dar o testemunho. Volto para compartilhar como a oração foi respondida, mesmo que tenha sido de um jeito totalmente diferente do que eu imaginava, porque o testemunho de um pode ser a força que outro precisa para não desistir. Sua história pode salvar alguém que está à beira de largar tudo. Não deixe o milagre passar despercebido. Não deixe a bênção ser invisível. Quando acontecer, volte aqui e conte. Escreva nos comentários. Dê seu testemunho. Porque isso não é sobre você. É sobre a glória de Deus sendo manifestada através da sua vida impossível que se tornou possível. Obrigado, São José, por estar intercedendo neste exato momento. Obrigado por ouvir nosso clamor, por levar nossas súplicas diante do trono de Deus. Obrigado pelo que já começou, mesmo que ainda seja invisível aos nossos olhos. Obrigado pelo que está sendo preparado nos bastidores da eternidade. Obrigado por não nos abandonar no impossível. Obrigado mesmo quando ainda não sentimos nada. Obrigado mesmo quando a situação ainda parece igual. Obrigado porque a fé não depende do que vemos, mas de em quem confiamos. E nós confiamos em Ti, São José. Confiamos no Deus que Tu serviste, no Jesus que Tu protegeste, no Espírito Santo que Te guiou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu sejo esta oração. Que assim seja. Amém. E agora, antes de você sair, eu preciso te pedir algo. Compartilhe este vídeo com alguém que está no impossível. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Alguém que está desistindo? Alguém que perdeu a esperança? Alguém que acha que não há mais saída? Compartilha com essa pessoa. Pode ser pelo WhatsApp, pelo Facebook, como você preferir. Mas compartilha,
porque essa oração pode ser exatamente o que essa pessoa precisava ouvir hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreve-se agora. Aperta o sino para você não perder as próximas orações. Porque toda semana tem oração nova, tem palavra nova, tem esperança renovada. Não fica de fora. Faz parte dessa família de oração. E olha, volta aqui nos próximos dias. Volta para contar o que aconteceu. Volta para compartilhar como Deus agiu. Volta para deixar seu testemunho. Porque quando você deixa seu testemunho, você fortalece a fé de quem está começando a orar agora. Seu milagre pode ser a motivação que alguém precisa para não desistir do dela. Que São José interceda por você hoje e sempre. Que o impossível se torne possível. Que o milagre aconteça. Que a bênção chegue. No tempo de Deus, do jeito de Deus, mas que chegue. Eu profetizo sobre sua vida. Você não vai desistir. Você vai perseverar. E você vai testemunhar. Em nome de Jesus. Amém.